Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 4, versículos 1 a 7, que diz: A mulher de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora, o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Respondeu-lhe Eliseu: Como poderei ajudar-te? Dize-me, o que tens em casa? Disse ela: Tua serva não tem nada em casa, além de uma vasilha de azeite. Disse Eliseu: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, peça muitas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Derrama o azeite em todas aquelas vasilhas e separe as que estiverem cheias. Foi embora e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas as vasilhas estavam cheias, disse ela a seu filho: Traze-me mais uma vasilha. Ele, porém, respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Tu e teus filhos vivei do que sobrar. Ao meditar sobre esse episódio, o Senhor não me fez atentar para a grande quantidade de vasilhas vazias que foram cheias, e bem sobre o fato dessa viúva conseguir pagar toda a sua dívida com a venda desse azeite. Mas algo muito maior me chamou a atenção, e pode ser a resposta que você pediu para o Senhor. Quantas vezes lemos essa história e até fomos ministrados sobre este grande milagre e nos posicionamos como vasilhas vazias para o Senhor nos encher, para recebermos tudo que o Senhor tem para nós. Mas a atenção que quero que você tenha é sobre a vasilha com azeite que a viúva tinha. Aquilo que lhe restava, aquilo que estava sob o seu poder. Toda falsa impressão gera uma verdadeira intenção. Cuidado com a movimentação da sua mente e de suas emoções, pois um momento de grande pressão ou de grande necessidade podemos não discernir vozes, pensamentos e muito menos a palavra que o Senhor tem para nós, porque estamos inteiramente envolvidos com a situação. Não esqueça, Aitofel não conseguiu perdoar Davi. Por isso, não permitiu prestar atenção à voz do Senhor, pois sua sabedoria não o impediu de se matar. E quantas pessoas estão passando por isso hoje? Sabem o que está escrito, mas não se posicionam para amadurecer na área que estão com dificuldade e crescer naquilo que necessitam. Andam com pessoas que estão da mesma maneira e não permitem ser transformados pelo poder de Deus. Mas isso não aconteceu com a viúva. Ela até tentou, estava sob pressão e sob uma condição totalmente desfavorável, mas seu posicionamento de se submeter às palavras que vinham do trono através da boca daquele profeta a despertou para poder viver o sobrenatural de Deus. Perceba que o profeta não fez a vasilha transbordar, mas sim fez ela ser manuseada pela viúva a ponto de encher muitas vasilhas vazias e continuar da mesma maneira até a última vasilha. O que o Senhor quer nos mostrar é que não precisamos ver o transbordar do Senhor e nem ficar preso a isso, mas sim precisamos agir de uma maneira profética e ver o azeite se multiplicar, não parar e continuar enchendo mais e mais vasilhas. Você não depende daquilo que as pessoas veem ou daquilo que querem te submeter. Você precisa ouvir a voz do Senhor e se rodear de vasilhas vazias e permitir que aquilo que está em você seja derramado sobre aqueles que necessitam ter um encontro real com o Senhor. Você não precisa ver o transbordar, mas sim se dispor em fazer aquilo que lhe foi ordenado. O milagre não se manifesta quando tudo está em nosso controle ou através daquilo que sabemos,
mas sim através da nossa obediência em se dispor à ordem que nos foi confiada. Para ser mais preciso, você dá o passo e o Senhor coloca o chão. Isso é viver pela fé. Portanto, não permita que o medo, o orgulho, a soberba, a arrogância e a ganância sejam os condutores de sua decisão. Mas antes, obedeça a ordem que lhe foi dada e comece a despejar o azeite, ou seja, sua fé, seu ensinamento, seu discipulado, o seu exemplo e a palavra de Deus para todos os que necessitam, iniciando dentro de sua casa. Pois assim o fez o samaritano. Ajudou quando necessário e fez aquele homem crescer e quebrar todo tipo de resistência, pois quem o ajudou não foram aqueles que se diziam mais preparados e com cargos eclesiásticos, mas aquele que tinha um coração quebrantado. Não se apresse em palavras ou atitudes para agradar as pessoas, mas recorra a quem pode liberar uma palavra que transforma e ajuda você a saber que no Senhor tudo é possível ao que crê e que temos que olhar com os olhos do Senhor e não lançar palavras de desordem, contenção e contenda sobre nós mesmos e sobre os outros. Perceba que o Senhor quer te usar de uma maneira sobrenatural, mas Ele precisa que você consiga discernir e colocar sua fé em ação naquilo que você foi chamado a fazer. Não permita nada ser maior que a voz e a presença do Senhor em tua vida. Assim como a viúva, apresente as tuas razões. Fale, se expresse e diga a verdade e verá a glória de Deus manifesta e revelada em tudo que colocar as mãos. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado por este fôlego de vida. Obrigado por nos mostrar e revelar tudo o que nós temos que fazer e como nós temos que fazer. Mas, Pai, atenta-nos à intenção do nosso coração. Não, Pai, aquilo que nós queremos, mas faça com que essa intenção seja direcionada pelo seu Santo Espírito, porque muitas vezes essa intenção está sendo direcionada pela nossa alma, pela nossa carne, pelas nossas vontades e não através de uma fé verdadeira. Sim, nós temos que apresentar as nossas razões, nós temos que falar aquilo que está acontecendo, nós temos que nos apresentar diante de Ti e nos rasgar, ou melhor, rasgar o nosso coração diante de Ti. Nós temos que fazer isso, mas nós temos que estar atentos à sua voz. Atentos àquilo que o Senhor nos ordenou a fazer, porque não adianta nós falarmos, mas eu dei o dízimo, mas eu estou sendo fiel a isso, estou sendo fiel àquilo. Pai, o Senhor é muito claro, se nós não estivermos te obedecendo, nada daquilo que fizermos será o condutor das coisas que o Senhor tem para nós. Então, assim como a viúva, ela ouviu e ela somente fez aquilo que o profeta a orientou. Que sejamos nós assim. A sua palavra tem nos orientado e tem nos dito o que fazer. Que possamos estar atentos à sua voz e à sua palavra e cumprir todos os seus desígnios. Que venha o seu reino, que manifeste o seu querer, a sua vontade, a sua graça, que tudo o que o Senhor preparou para nós venha à existência neste dia, chamado hoje, mas que nós possamos estar atentos a tudo o que o Senhor assim tem nos dito e tem falado conosco. Venha, Pai, e faça com que o seu querer seja, Pai, manifesto e revelado. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação. Não deixe faltar, Pai, o pão na mesa deste teu filho, mas antes revele a sua abundância para que cada um viva aquilo que o Senhor preparou. Muito obrigado, Senhor. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do seu altar, para que o Senhor revele o seu querer, a sua vontade e possamos discernir e colocar a nossa fé em ação naquilo que o Senhor nos ordenou a fazer. Muito obrigado, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.